Olá, Money Report conversa hoje com o César Veloso, presidente do Gartner no Brasil. Tudo bem, César? Tudo bem? Tudo César, ótimo. queria abrir essa entrevista falando desse desafio diante dos avanços tecnológicos, transformações digitais. As empresas têm um desafio aí pela frente. Na verdade, dois. Uma é continuar sendo inovadora e a outra é ser relevante no mercado. Então, assim, para a gente abrir essa conversa, eu queria que você contasse o que o Gartner tem feito nesse sentido, para ajudar as companhias a melhorarem a tomada de decisão. Perfeito. Ótima pergunta. Se eu pudesse simplificar a maneira como o Gartner tem auxiliado as grandes organizações no globo, e não só no privado, no governo também, é no sentido de permitir que o executivo do alto escalão tenha condições de não só tomar decisões corretas, num tempo desejável, adequado, e também executá-las. Isso daí envolve tomada de decisão e execução em duas dimensões. Uma de sustentação dos negócios, são questões que precisam ser sanadas e resolvidas no curto e médio prazo, e a outra na transformacional, que olha para a longevidade do negócio, perenidade do negócio. Focando então primeiro nos negócios, assim, em que as empresas precisam investir para acompanhar esse cenário de avanços tecnológicos e transformações digitais? Uma palavra bastaria para responder essa pergunta: gente qualificada, talentos, não só aquisição e desenvolvimento, retenção, mas sobretudo o patrocínio e a sustentação de uma cultura organizacional que habilite esse processo. Você falou também em gestão. Qual que é o papel do líder nesse processo? O papel do líder ele funcionar como um grande condutor, como um grande multiplicador de hábitos e de posturas dentro de uma dada cultura, que seja a mais adequada para aquele negócio, né? Mas que, sobretudo, seja o patrocínio de uma cultura inclusiva, onde as pessoas tenham a oportunidade de contribuir, entendam seus reais papéis nas suas diferentes instâncias de trabalho e por que elas estão ali, principalmente quando a gente fala de uma coexistência de gerações com diferentes perfis num processo de transição, gerações que são menos assim, que têm menos apetência para a questão de tecnologia a fundo, detalhes, ou elas precisam de mais agilidade, elas não têm muita paciência, né? Então elas não são tão persistentes. Então a gente precisa compreender todo esse cenário, essa diversidade, que não se restringe apenas às questões de credos, de raças e tal, mas sobretudo as diferenças de comportamento e de geração e de maneira de agir, né? Então tem que ter essa integração e explorar esse lado essa da diversidade também. Explorar essa diversidade, isso é fundamental. Você que acompanha esse cenário, pode falar um pouco sobre que características, que empresas vão continuar sendo relevantes nesse mercado? Então, a relevância ela vem a partir do momento em que você consegue promover uma experiência para o seu cliente final, sejam quais forem seus produtos, serviços, seu portfólio, que o encante e que constantemente o encante e que traga diferenciais. Isso pode ser numa relação empresa-empresa, o B2B, pode ser o B2C e pode ser o B2B2C. Hoje as relações elas caminham mais para uma relação ecossistêmica. Ela não é uma relação da indústria A com a indústria A, nem da indústria A com a B. Então ela é ecossistêmica. Os líderes que conseguem ter mais resiliência, né, e conseguem ter habilidade de demonstrar que as suas decisões elas estão lastreadas numa visão de suportar a estratégia do negócio, olhando para o hoje, né, para o amanhã e para o futuro, isso é fundamental, isso é diferencial. Então, a inovação, quando se fala muito da inovação e do processo de transformação digital, que no fundo é a transformação do negócio antes de ser digital, porque digital habilita o negócio. Então, a inovação está no campo das ideias. Então, a inovação ela não precisa ser um processo tão longo, onde você não consiga tangibilizar o ganho de algum investimento naquele processo no curto e médio prazo. Isso é possível, o ganho incremental. Empresas ágeis, que a gente vem falando muito hoje, são empresas que conseguem ordenar e organizar suas ações em cima de uma visão não mais de projetos, mas de produtos. E a partir daí você começa a ter esse ganho incremental no curto e médio prazo, mesmo transformando.
Queria que você reforçasse isso. Quando a gente fala em inovação, cai muito para o lado da tecnologia. Então, não é só isso, inovação não é só tecnologia. Com certeza não. É porque existe uma confusão, às vezes, da inovação do negócio e da inovação tecnológica, né? A tendência quando você pensa em inovação, é porque as coisas estão muito, a fronteira é tênue, né? Porque quando você vê muita tecnologia, você fala, olha, então eu tenho capacidade de inovar com tanta tecnologia. Estou tentando simplificar aqui a forma. Mas a inovação ela começa no campo das ideias. Eu posso ter uma ideia muito impactante, simples a propósito, não precisa ser tão complexa a ideia, e não ter falado sobre nada de tecnologia. Mas a partir do momento que eu tenho tecnologias emergentes disponíveis, a partir do momento que eu estou falando de várias plataformas digitais, eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de machine learning, eu estou falando de capacidade de se criar um modelo de empresa data centralizada em dados, com capacidade de interação humana, de linguagem natural. Eu consigo criar um conceito de analytics pervasivo que vá para as pontas das organizações e que não seja um modelo centralizado, monolítico e que dê com isso mais fluidez para aquela organização. Eu estou conseguindo alavancar esse aparato tecnológico para que as minhas ideias inovadoras sejam possíveis. Mas talvez aí a grande dificuldade não esteja nesse processo, não esteja na limitação de tecnologia, muito pelo contrário, né? Então, ela está na limitação de você conseguir inovar num negócio que você conhece tanto. E esse é o problema. Você conhece tanto do negócio que inovar se torna desafiador. Então, quando você pensa numa startup, em criação de uma célula apartada ou um spin-off para tratar de novos modelos de negócio, é uma alternativa que se busca de se pensar um pouquinho fora daquilo que se conhece. E aí sim vem inovação. E pelo modelo, na verdade, pelo cenário atual, que modelos de negócio precisaram ser reinventados? Olha, na verdade, os modelos de negócios, todos eles, sem exceção, vão passar por esse desafio, já estão passando por esse desafio, né? Então, toda estratégia é legítima, antes de te dar essa resposta mais objetiva. Então, tudo aquilo que vai acontecer no determinado negócio deveria acontecer à luz da sua estratégia, idealmente, né? Essa estratégia pode ser, por exemplo, alguém que está iniciando um negócio, para deixar esse negócio funcionando, criar uma grande alavancagem e ser comprado, por exemplo, né? Pode ser uma startup, entrou e eu quero ser comprado, faço o IPO e a partir daí isso é a minha estratégia. Ou não, eu quero criar um negócio longevo, eu quero crescer, eu quero comprar outras organizações, inclusive adiante se for o caso também. Então, como é que isso vai ser possível se você não consegue sair do curto e do médio prazo de novo, de olhar só para aquele investimento naquilo que você conhece e que tem retorno? Você tem que olhar para a transformação. Então, as organizações que já começam a caminhar rumo a essa transformação do modelo e alavancando isso através de um aparato digital já disponível em tecnologias emergentes e, sobretudo, fazendo esse processo de maneira mais ágil, saindo de uma visão de projeto para produto, como eu disse antes, e também tendo a habilidade de demonstrar um ganho, um retorno no investimento incremental, é por aí. A gente está num cenário de surgimento de várias startups e, ao mesmo tempo, de companhias cada vez maiores. A gente fala de gigantes, por exemplo, como o Google, a Amazon, entre outras. Essas companhias, elas vão conseguir coexistir? Isso, de certa forma, pode atrapalhar o avanço da inovação? Olha, diretamente a resposta é não vão atrapalhar a inovação. Como disse, a inovação ela não começa no aparato tecnológico, ela começa no campo das ideias. Então, precisa de inovação, ou ele será possível ou não, dependendo da organização da sua indústria, e a habilidade que a organização vai ter de se conectar com o mundo externo. E aí eu digo, imagina uma organização que atua num nicho de negócios e que ela tem clientes, fornecedores, parceiros, competidores que de vez em quando podem ser parceiros. Isso é uma visão de ecossistema. Como é que eu vou conseguir, dentro dessa organização, obter novas fontes de receita? Se eu conseguir inovar, poxa, mas eu não estou conseguindo. Então eu preciso fazer algo para inovar? Então eu consigo inovar? Agora eu consigo habilitar essa inovação? Eu consigo. O que está disponível? Microsoft, como você disse, esses exemplos de players, grandes players, Amazon, Google, todos eles já estão disponíveis no mercado há muito tempo, num outro paradigma, que não era o digital, né? E a gente vem evoluindo desde a reserva de mercado
da informática lá na década de 80 para cá, e hoje a gente está no mundo digital. Então, a única diferença, se eu puder ser bem simplista, é que estamos num novo paradigma, com uma super diferença que esse novo paradigma ele é extremamente dinâmico. E não há chance de você transformar e de você ser exitoso com o teu negócio se você tiver com uma velocidade interna menor do que essa velocidade externa. Então você precisa acompanhar a velocidade do mercado. Sem dúvida, isso é crucial. César, essas transformações tecnológicas também vão afetar o mercado de trabalho. Com base no que você tem, o Gartner tem atuado, tem observado, que oportunidades poderão surgir? Olha, ao contrário de se pensar que isso vai criar uma aniquilação no mercado de trabalho, eu vejo que a gente vai também, e já começou esse processo, a experimentar uma quebra de paradigma nesse mercado de trabalho, onde aquilo que é repetitivo, aquilo pode ser implementado através de um robô, de qualquer que seja o aparato tecnológico de novo que conte com inteligência artificial, integrado a um modelo de analítico de dados, enfim, machine learning, twin digital e aí a realidade aumentada. Você tem várias opções aí disponíveis que vão viabilizar que atividades repetitivas não precisem ser realizadas por seres humanos, em vários aspectos, né? Isso vai liberar o ser humano para fazer coisas mais relevantes, né? Então, por exemplo, se você olha de uma maneira mais tangível, né, no curto prazo, as organizações que imaginam e precisam se transformar, na questão tecnológica, vamos dizer assim, o miocárdio disso é o Data Analytics. Sem Data Analytics não há transformação digital, certo? Então, na hora que eu consigo ter uma empresa centrada em dados, por exemplo, né, que eu consigo aquele processo de ter um analytics pervasivo em toda a organização, e eu consigo, dessa maneira, ter uma capacidade de criar ativos de dados, de informação, que hoje, por exemplo, você vê um balanço patrimonial, não tem lá ativos de dados X. E uma empresa declara no seu balanço patrimonial um ativo de dados, por exemplo. Mas muito em breve, estamos falando aí de pelo menos 2 anos, a gente já vai ter um mercado, um marketplace muito bem estabelecido, onde organizações vão vender e comprar dados, né? O tal do Infonomics, né? Então, quanto custa o meu dado? Isso vai permitir que outras funções e papéis e responsabilidades surjam, como, por exemplo, um mais bem falado aí agora, bastante falado, é o cientista de dados, né? Por exemplo, como um órgão, como um público ou privado, uma empresa do segmento privado, vão imaginar que precisariam ter um cientista de dados ali para operar dentro do negócio deles, né? Você tocou num ponto importante que é a análise de dados, que é fundamental e também um diferencial para as empresas, mas é preciso também melhorar a qualidade desses dados, como eles são coletados, melhorar essa captação das informações. Como é possível fazer isso? A gente chama um pouco de chamamos de data literacy, né, que é a alfabetização de dados, né? Ou seja, como é que você consegue transformar os dados que você tem em informação em algo impactante e relevante? Sem dúvida, e aí esse conceito todo que se fala de uma maneira mais reduzida como Big Data, né? No fundo é um grande volume de dados que foi acelerado aí por conta do digital, granular, desestruturado, não necessariamente só estruturado, e que você precisa compreender o seguinte: o que esses dados podem me servir, como eles podem me servir para que eu consiga entender determinados perfis de segmentos de clientes que eu tenho, como é que eu poderia transformar nessa compreensão, à luz dessa compreensão, isso daí em novos serviços revertidos. Olha a relevância vindo aí. Como é que eu consigo continuar sendo relevante para esse universo que eu estou enxergando, que eu já sirvo, e para um universo que eu ainda não sirvo também, mas aí é o transformacional, que é quando eu vou começar a entrar em outros nichos que hoje eu não entro, e que não tem nada a ver com a minha indústria e que pode ser sim de outra indústria, porque, como eu te disse, é ecossistêmica a visão. Então, essa conversão dos dados em decisões estratégicas vai ser um grande diferencial para saber se a empresa vai ter uma relevância no futuro. Sim, assim, a incapacidade analítica dentro de uma organização que pretende se transformar é algo muito impactante, não mais impactante do que a cultura organizacional, que precisa ser a cultura certa e vamos dizer assim, patrocinada pelo líder maior da organização todos os dias. Mas sim, com certeza, a capacidade analítica é um grande obstáculo. O Brasil vai ter uma nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor no ano que vem. Qual vai ser o impacto no mercado?
O impacto maior é que, assim, de uma forma bastante simplista, que isso vai exigir ações para que as organizações estejam aderentes, compliant com essa nova lei e que elas inexistem. Então, está todo mundo operando para que isso aconteça. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Eu estava numa reunião com um órgão público estadual essa semana, com o presidente desse órgão, e houve um incidente de cybersecurity. Então, quando esse incidente aconteceu, houve uma dúvida sobre o papel de cada um e o que deveria ser feito naquele protocolo. E você mexia com informações muito sensíveis. Quem seria aquele que deveria tomar ações em cima daqueles dados, por exemplo? A questão de privacidade aí, que está muito implícita dentro desse contexto aí de LGPD, né? Então, isso está provocando uma grande mudança, necessidade de mudança e adequação, porque aquilo que não era alvo de algum tipo de risco para o negócio passa a ser. César, para a gente já caminhar já um pouquinho agora para o final, eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário econômico brasileiro. Como você vê, como você tem acompanhado as notícias sobre o cenário econômico? Uhum. Bom, eu sou um fanático brasileiro, né? Eu preciso dizer isso. Amo esse país é robusto, é enorme. Não sou um economista, agora eu estou falando como César empreendedor, o César que opera dentro de um mercado, de uma indústria e que conversa com outros tantos executivos de várias indústrias. O nosso país, se a gente olha para o quadro econômico publicado, de uma inflação estacionada aí até o final desse ano e no próximo, na faixa de 3,6, alguma coisa assim, eu acho que é um posicionamento da inflação num patamar aí que a gente consegue lidar com ele. Agora, sobretudo, a gente precisa acelerar as medidas que precisam ser tomadas, isso a gente também está vendo, né, nenhuma novidade, né? A questão da reforma da Previdência precisa ser desobstruída rapidamente, porque ali não é mais uma discussão de se é ou se não é. A questão agora é quando e como, e que seja o mais rapidamente possível. Esse país tem tudo para crescer. Então, as grandes oportunidades, se a gente olhar numa linha de geografia América Latina, eu digo que estão aqui no Brasil. Você pode ver onde é que existe o maior número de startups sendo, né, que já foram iniciadas e presentes aqui no Brasil. Então, para a gente fechar, as empresas então não precisam só ter essa atenção com as transformações tecnológicas, mas também precisam de um ambiente de negócios melhor, isso para facilitar a expansão. Você está dizendo na organização interna, na cultura, na questão cultural? Sim. Sem dúvida. A questão cultural é uma questão crucial para as organizações, ela precisa ser inclusiva, não é o líder maior que vai dizer qual é a cultura da organização e, dada essa comunicação, vamos fazer acontecer. A cultura, a declaração cultural da organização, assim, inclusive fizemos isso lá no Gartner, né? Nós temos na entrada do nosso escritório, aqui na nossa matriz, aqui em São Paulo, a nossa declaração cultural, a nossa, não é o César que diz qual é a declaração cultural do Gartner, né? É afirmação mais do que declaração. Então, essa afirmação, ela define quem é aquele time, aquele grande time que está ali, né? E como é que ele está ligado em termos de valores, de princípios, de maneira como lida com diferenças, na maneira como lida com a grande ideia que surge e não bloqueia essa ideia, ao contrário, recebe bem a ideia. Recebe também algumas falhas bem, né? Algumas falhas são, inclusive, alvo e merecem ser reconhecidas até, porque houve uma tentativa, uma atitude de se fazer algo. Então, um ambiente que é propício, fluido dessa maneira, ele facilita bastante qualquer tipo de ação transformacional. O ideal, então, é que o time todo conheça o pensamento da empresa, o objetivo da empresa. E faça parte, e seja indutor, condutor, parte. É parte dessa grande corrente, é um grande elo, todos são grandes elos, né? E essa corrente será tão forte quanto esse elo mais fraco, se ele existir. Então, ele não pode existir. Então, todos têm que saber quais são seus papéis diante da estratégia do negócio e a importância do que eles estão fazendo tem, e ao final do dia vai impactar aquela estratégia, aquele negócio na linha do tempo.